Bom dia, moçada, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Vamos dar início aí ao último ponto nosso do curso de prática penal. Falta a gente conversar aí sobre duas peças. Eu disponibilizei para vocês lá um material sobre recurso extraordinário, né, que era a gente concluiu aí falando nas últimas aulas, e a gente disponibilizou para vocês um material lá. Bom, e a gente, diante disso, a gente vai falar algumas ponderações, fazemos algumas ponderações sobre a fase de execução de pena, né? Recentemente aí alterada de crime, né? E também, de uma certa forma, alterada por algumas legislações recentes aí, né? A Lei 7.210/84. É lógico que quando a gente fala em execução penal, né, fase de execução penal, a gente pressupõe que exista uma sentença penal condenatória transitada e julgada, né? E, portanto, uma decisão transitada e julgada, uma decisão condenatória transitada e julgada, dá início aí ao que nós chamamos de fase de execução da pena, né? Guardadas as proporções, né, a analogia aí, de uma certa maneira, é o cumprimento da sentença, né, o cumprimento da ordem judicial. No nosso caso aqui, o cumprimento e, consequentemente, a aplicação da pena com todos os seus efeitos e consequências, né? Então, como é que isso acontece no Brasil? Você já sabe, né, que tem uma lei, a legislação 7.210/84, né, e suas alterações, em especial as modificações, né, trazidas como pacote anticrime. Lembrando que o pacote anticrime aí trouxe algumas mudanças no tocante à progressão de regime, né, trouxe algumas alterações no tocante às saídas, né, tem algumas mudanças aí que foram implementadas com relação à lei de execuções penais. Tá joia? Bom, e é interessante também mencionar para você que durante a execução da pena, nós temos dois tipos de decisões, né? Isso é importante também mencionar. Nós temos tanto decisões administrativas, né, decisões que são dadas no âmbito aí da Secretaria de Segurança Pública, né, e nós temos decisões que são dadas pelos juízes das varas de execuções penais. As decisões administrativas, que são dadas pela direção da unidade, né, pela coordenação, pela Secretaria de Segurança Pública, né, pela SAP, né, aqui no Estado de São Paulo é a SAP, a Secretaria de Assuntos Penitenciários. Essas decisões, dessas decisões, nós temos aí requerimentos, pedidos, né, solicitações, né, por exemplo, solicitação de saidinha, né, solicitações de transferência de preso, aproximação de preso, né, tem pedidos que você pode fazer administrativamente perante a Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui no Estado de São Paulo. Dessas decisões, é lógico que não cabe agravo em execução, né? Nós não temos um recurso judicial cabível. O que podemos, no máximo, aí, ajuizarmos é o mandado de segurança, mas
ou uma ação, talvez discutindo essas questões. Mas nós trataremos aqui nas nossas aulas, né, utilizando até a súmula, uma antiga súmula, que é a súmula 611 do STF, que na verdade das decisões prolatadas, proferidas na fase de execução de pena, né, nós teremos aí a possibilidade de insurgência através de um recurso descrito lá no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, conhecido como agravo em execução. Tá? Então, o que nós trabalharemos aí, na verdade, hoje, né, é sobre o agravo em execução. Bom, esse agravo em execução, o cabimento nele, né, o fundamento legal dele, né, fundamento legal, é importante dizer que ele está descrito lá, fundamento legal, lá no artigo 197 da LEP, tá? É lá que você vai encontrar esse fundamento legal desse recurso. Bom, então, das decisões, né, proferidas pelos juízes da Vara de Execuções Penais, né, nós temos lá a possibilidade desse recurso, né, é um recurso, né, recurso conhecido como agravo em recurso de agravo em execução. Bom, esse recurso ele tem efeito meramente devolutivo, tá? Efeito devolutivo, portanto ele não suspende a decisão, né, proferida pelo juiz da Vara de Execuções Penais, e ele tem um prazo aí para ser interposto de 5 dias, né? E aí, prazo, né? Prazo de 5 dias para interposição do agravo. Vamos colocar assim, aí, tá? Do agravo em execução. Dá exemplos para mim, Cláudio, aí, para que a gente possa, pelo menos, ter uma noção de cabimento desse recurso de agravo em execução. Então, esse recurso cabe, né? Eu não sei se você lembra, quando a gente comentou aí o artigo 581 do Código de Processo Penal, do cabimento do recurso em sentido estrito, muitas das decisões lá do artigo 581 são passíveis de agravo em execução. Então, decisões de unificação de pena, as decisões de progressão de regime prisional, né? As decisões que eventualmente recaem, né, sobre a questão do cometimento de falta grave, né, dá para ser discutido através de agravo em execução, né, sobre livramento condicional, né, sobre o que nós chamamos de incidentes na fase de execução de pena. Né, na maioria das vezes, são incidentes, né, cabimento do agravo em execução, incidentes na fase da execução. Bom, então, decisão que indefere livramento, decisão que indefere progressão de regime, decisão que indefere, eventualmente, detração penal, né? Decisão que recai sobre contagem de prazo para benefícios, né? Tudo isso, de uma certa maneira, é cabível, né, ou eventualmente cabe o chamado AI, o chamado agravo em execução. Quem é que julga o agravo em execução? Né? O agravo em execução, ele tem o que nós chamamos de juízo de retratação. Então, é importante que você lembre, né, que aqui, no agravo em execução, nós temos aí o chamado juízo de retratação. Na maioria das vezes, o juiz não se retrata, ele mantém aquilo que ele decidiu, né?
e, de uma certa maneira, mantendo a decisão, quem julgará, né? Quem julgará o agravo em execução é o TJ de São Paulo ou, eventualmente, o TRF, tá? Então, quem julgará o agravo em execução é uma das câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo ou uma das turmas do Tribunal Regional Federal, que analisará o recurso denominado agravo em execução. Bom, é importante mencionar que muitas vezes o advogado, ele, na tentativa de substituição do agravo em execução, ele tenta impetrar um habeas corpus. Não vou dizer que isso não seja cabível, tá? É possível. Só que os tribunais vêm começando a criar uma resistência, né? Dizendo que nessas situações o recurso cabível é o agravo em execução e você não poderia utilizar o habeas corpus como substitutivo do agravo em execução. É lógico que isso é uma orientação jurisprudencial, uma tendência, né? Mas que, na verdade, muitos advogados, ao invés de usarem, manejarem o agravo em execução, eles se valem do habeas corpus justamente em razão do pedido liminar, né? Justamente em razão da possibilidade de uma decisão mais rápida, mais célere do relator no tocante ao pedido relacionado aí à fase de execução de pena. Então, nesse sentido, né, apesar do Tribunal de Justiça de São Paulo e dos tribunais começarem a ter uma resistência com relação à substituição do agravo em execução por habeas corpus, sem dúvida nenhuma que essas decisões proferidas na fase de execução de pena, elas são atacadas ou também são atacadas através de habeas corpus. Bom, outra coisa importante para mencionar aí para vocês é a estrutura, né? A estrutura da peça, né? Como é que faz, né? Como é que nós fazemos o agravo em execução? Eu vou deixar para vocês lá, né, um modelo de peça, como a gente vem deixando aí, costumeiramente deixando lá no Moodle, né? E um exercício para protocolo, tá? Vou deixar para vocês lá um modelo de peça, mas é grosso modo. Você vai ter uma petiçãozinha de interposição, né? E as razões recursais, onde você vai constar aí, ou vai ter o fundamento jurídico do seu pedido de reforma, né? Então, na verdade, é muito semelhante, muito parecido o recurso de agravo em execução com o recurso lá em sentido estrito, que nós conversamos no segundo semestre, né? Mas a ideia, a montagem, a estrutura é muito parecida com aquilo que você já conhece, né? Então, nesse contexto aí, geralmente nós utilizaremos esse recurso agravo em execução para combater, para discutir as decisões judiciais que são prolatadas durante a execução de pena. É importante mencionar para você, né, a título de esclarecimento, né, como a gente está falando de obra de prática, que aqui no estado de São Paulo nós temos um modelo implementado um pouquinho diferente dos outros estados do país, né? Aqui no estado de São Paulo nós temos uma tentativa de regionalizar as varas de execuções penais em núcleos chamados de DECRIM, né? DECRIM. Essa ideia de regionalizar, né, e centralizar as decisões de execução penal nesse órgão vai gerar, de uma certa maneira, a desarticulação, né, da vara de execuções penais em várias comarcas. Por exemplo, aqui, né, o juiz da primeira vara criminal geralmente é o juiz também da vara de execuções penais. Com a criação dessa organização judiciária, né, administrativa, chamada de CRIM, que já acontece, já está em funcionamento, nós solicitamos aí, para os processos eletrônicos principalmente, os pedidos que eventualmente os advogados trabalham, os pedidos que os advogados promovem durante a fase de execução de pena, serão julgados pelos juízes de execução penal que estão lotados, né, que trabalham dentro desse órgão. Aqui na nossa regional é Presidente Prudente, né?
o DECRIM aqui da nossa região, fica em Presidente Prudente, e é lá que você vai encontrar os juízes de execução penal que decidem, né, as questões, os incidentes, eventualmente, que acontecem aqui na região, nas unidades penitenciárias da região. É bom você também lembrar, né, que nós aqui estamos falando, né, de presos, de reeducandos que já foram condenados de maneira definitiva, tá? Então, nós não estamos falando aqui de presos provisórios, tá? Nós estamos falando aqui, não que os presos provisórios também não tenham aí, aguardem julgamento, né, nos anexos, né, no centro de detenção provisória, né? Isso não é isso que eu estou querendo dizer, mas geralmente aqui o agravo e execução tem cabimento e ele é utilizado para decisões proferidas por esses juízes, né, de execuções penais que decidem, né, que trabalham na fase de execução de pena, né? Então, geralmente aqui não é para preso que se encontra preventivamente recolhido, né, ou ainda não tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Na maioria dos casos, os juízes têm a competência dos juízes, né, da vara de execuções penais, é para aqueles efetivamente condenados, reeducandos, condenados de maneira definitiva. Bom, temos várias propostas de mudança aí da fase de execução penal, né? No Congresso tem um projeto de uma nova lei de execuções penais, né, que ainda está em tramitação lá, mas me parece que essas alterações, sem dúvida nenhuma, demoraram muito para virem à tona, né? E, portanto, a lei de execuções penais continuará sendo mudada parcialmente, né, como aconteceu agora recentemente, em janeiro de 2020, né, o pacote anticrime de 2019, que entrou em vigência em janeiro de 2020, alterou lá pontos importantes da fase de execução de pena. Bom, uma das questões, né, de prática, né, que a gente sempre coloca aqui, né, que o exame de ordem vem explorando, né, que tipo de decisão, né, tipos, né, ou espécies de decisões na fase de execução penal que são passíveis, né, passíveis de serem combatidas por aí. Essa talvez seja a grande questão. Lembrando, né, que o agravo em execução, em prática penal, no exame de ordem, tem uma incidência significativa, né, ele cai bastante, né, para aqueles que estão se preparando aí para fazer ou para enfrentar o exame de ordem em prática penal, devem tomar muito cuidado com o agravo em execução, né? Temos aí nos últimos anos vários exames de ordem que caíram essa peça, né? E também cuidado com as mudanças trazidas aí com o pacote anticrime. Mas a gente pode aqui exemplificar, né, como eu já falei para vocês, né? Então, a gente pode exemplificar, por exemplo, né, unificação de pena, né? Unificação de pena. Então, uma das decisões que os juízes da vara de execuções penais prolatam, né, é quando o condenado, quando o reeducando tem mais de uma condenação, ele vai unificar a pena. E por que unifica a pena, né? Inclusive no boletim informativo, né, por que faz essa unificação de pena? Para verificar quando que o reeducando terá benefícios, né? A partir de quando que ele vai ter benefícios? Quanto de pena ele já cumpriu? Quanto de pena ele tem por cumprir? A partir de qual data ele passará a ter direito a progredir de regime, né? Então, a unificação de pena, ou de penas, né,
é uma decisão que é dada pelo juiz da vara de execuções penais. Uma outra coisa importante, né, muito comum aqui, progressão de regime, né, prisional. Até com base, muitas vezes, na própria unificação de pena, o juiz vai verificar, né, utilizando dois critérios, você já sabe, né, o tempo da pena, né, quanto tempo esse sujeito já cumpriu, e vai avaliar também o bom comportamento carcerário do reeducando, né? Inclusive, dependendo da situação, o juiz da vara de execuções penais, quando for crime cometidos com violência ou grave ameaça, muitas vezes, para progredir de regime, ele exige o chamado exame criminológico, né? O que atrasa bastante a progressão do regime, né? Já que vem, diante a falta de servidores, de funcionários, esses exames criminológicos vêm demorando bastante para vir aos autos, né? Para vir ao pedido aí no DECRIM, né? E, portanto, vem atrasando. Então, regime fechado, semiaberto, aberto, né? Uma das alterações trazidas com relação ao pacote anticrime é justamente essa, né? Que agora não é mais um sexto, metade, um terço, dois terços, mas sim são percentuais da pena, né? 60%, 40%, 30%, né? E, portanto, esse pacote anticrime trouxe modificações justamente no dispositivo da Lei de Execuções Penais relacionadas à progressão de regime prisional. Um outro benefício também que acontece aqui, né, é o livramento condicional, né? O livramento condicional também é um benefício que o sujeito passará a ter cumprindo parte da pena e tendo bom comportamento carcerário, ele poderá cumprir o restante da pena em regime aberto, né? Então, nós temos aí três situações, né, muito comum, né, muito frequente, né, de cabimento de solicitação desse recurso de agravo em execução, né? Decisões sobre unificação de pena, progressão de regime, livramento condicional, né? Demais benefícios, né? Demais benefícios, né? Demais benefícios. Por exemplo, né, que a gente está acostumado a ouvir, né? Remissão de pena, né? Remissão de pena, né? Pelo trabalho, pelo estudo, né? Muitas vezes isso vai incidir diretamente lá na unificação da pena, né? O tempo que o sujeito trabalhou, o tempo que ele estudou, vai abater lá na pena que ele tem a cumprir, né? E, consequentemente, modificará o boletim informativo para que ele tenha direito a benefícios mais cedo, né? Mais rápido, né? E esses cálculos, muitas vezes, né, são feitos pelo DECRIM, pelas varas de execuções penais, e cabe ao advogado, com atuação na vara de execuções penais, acompanhar principalmente, verificar com cuidado se esses cálculos estão adequadamente inserindo nos cálculos se o sujeito trabalhou, se ele estudou, para que eventualmente seja computado isso, né? Outra coisa importante, né, que também influencia na unificação da pena é a questão da detração penal, né? O tempo que o sujeito ficou preso provisoriamente tem que ser computado na hora que se faz a unificação, na hora que se faz a montagem dos benefícios, né? O sujeito ficou preso preventivamente 6 meses, 7 meses, 1 ano, ele não vai tirar esse tempo de novo, né? Esse tempo tem que ser computado até para que, eventualmente, seja abatido da condenação definitiva, gerando, inclusive, impacto no tocante ao regime prisional, né? Se o regime é fechado, se o regime é semiaberto, se o regime é aberto. Bom, tem 5 exemplos aí, você vai encontrar na doutrina vários outros exemplos, né? Para quem vai fazer os concursos públicos, é importante que você passe os olhos aí pela Lei de Execuções Penais, né, para que você possa ter uma noção geral sobre esse recurso. Bom,
Hoje é isso que eu tinha para falar para você, estou à disposição para eventuais dúvidas. Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre a última peça, que é a revisão criminal, e a gente encerra o nosso curso de prática penal, já que a nossa prova já começa aí no dia 9, né? Eu vou deixar lá para vocês no Moodle, novamente, só para vocês terem já no Moodle, né? Um exercício de agravo em execução e outro sobre revisão criminal, para a gente poder finalizar a nossa atividade de prática, o nosso curso aqui de prática penal, tá bom? Lá no Moodle também já deixei aí acima, que eu vou deixar um resumo, né, um materialzinho de apoio sobre o agravo em execução e sobre a revisão criminal, para que você possa eventualmente fazer uma leitura e para que você possa ter pelo menos um norte de como isso aí funciona. Dúvida, meu povo? Dúvida, questionamentos, perguntas? Estou à disposição aí. Bom, se está tudo tranquilo aí, João Pedro, Raposo, né? Isso que eu tinha para falar hoje para vocês, tá bom? Nós estamos finalizando aí, parece que as provas começam no dia 9, né, de novembro, e a gente está próximo de finalizar o nosso curso, tá bom? Um beijo para vocês, até a semana que vem. Abração, tchau, tchau.